Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Queridos, nesse mês de setembro, nós temos recebido aqui missionários, irmãos. Missionários, alguns deles que saíram da nossa igreja. E esse pastor que nós vamos ouvir hoje pela manhã é mais do que um missionário. Ele também é um dos nossos professores do curso básico de teologia, tá? E eu tenho o privilégio de apresentar alguém que saiu daqui, foi criança aqui, né? Fez muita bagunça aqui? Foi criança aqui, fez muita bagunça, mas Deus tem usado de uma forma maravilhosa. Eu quero convidar o pastor Fabrício Scano, tá? Receba com uma salva de palmas, irmãos. Em nome de Jesus, podem aplaudir ao Senhor. Pastor Fabrício vai nos falar nessa manhã, na manhã missionária aqui na nossa igreja. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pastor Fabrício é teu servo. Peço a Deus que traga unção sobre a sua mente, seus lábios e o seu coração. Grato a Deus eu estou, porque Ele tem sido bênção aqui, ó Deus, às quintas-feiras, no nosso curso básico de teologia, e tem sido algo maravilhoso. Que nós saiamos daqui cheios, ó Deus, da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus irmãos, amém? Sempre uma alegria poder estar com os irmãos. Como o pastor Luiz disse, né? Sou um missionário de vocês. Agora em novembro, completo 15 anos ali na Igreja Batista Manancial de Volta Redonda, que é uma igreja filha da primeira Igreja Batista do Retiro. 15 anos, ali no momento que era para os jovens recitarem, para os adultos, o irmão Macenias falou, você não recitou nada. Eu falei, cara, porque eu sinceramente não sei mais aonde que eu me enquadro. Eu não sei se eu sou jovem, eu não sei se eu sou já idoso, se é adulto. Eu saí daqui com cabelo, não tem cabelo mais. Eu não sei mesmo, estou perdido. Mas, meus irmãos, brincadeiras à parte, é uma honra estar aqui. Bom ver alguns irmãos aí do nosso curso de teologia, o Ivanovic está aí. Tem mais alguém aí do curso de teologia? Ah, o irmão lá atrás. Cadê? Tem mais? Só 2, gente? Que isso, não. Tem que trazer mais aí, pastor. Vai perder 2 pontos quem não veio. Meus irmãos, quando cheguei ali na Manancial, isso 15 anos atrás, ali era a Missão Batista Manancial, ali no bairro Belo Horizonte, ou seja, Missão Batista. Era uma missão da primeira Igreja Batista do Retiro. Quando eu penso em missões, só tem um cara que vem na minha mente, que é o apóstolo Paulo, né? Não tem jeito. Ele é realmente um camarada missionário. E a gente vê ali ele começando as epístolas dele, sempre saudando e trazendo notícias das igrejas, por onde ele andava. Então assim farei. Uma vez que a nossa igreja é uma igreja filha de vocês, o apóstolo passava por alguns lugares, fazia o trabalho e depois ficava se comunicando com eles. Farei da mesma maneira. 15 anos ali no Belo Horizonte, Vila Brasília, Mariana Torres, trago algumas notícias da igreja filha, trabalho missionário dessa igreja. Hoje, pela manhã, correria, semana já começou chapa quente. Cadê o Júnior? O Júnior tá lá, Júnior. O Júnior, a gente está estudando junto para o concílio, e aí ele falou assim, pastor, é doideira, né? Correria. Hoje já teve jardim de oração, classe de batismo, logo mais à noite, culto novamente. Hoje pela manhã estivemos ali, o segundo encontro da classe de batismo. Ainda falei com o pastor Luiz, pastor, tenta segurar o louvor lá um pouquinho, dá uma atrasada, porque eu não posso faltar a classe de batismo, a nossa segunda aula. Estamos ali com 9, 10 candidatos ao batismo, e é fruto do trabalho de vocês, certo? Cada batismo que acontece ali na Igreja Batista Manancial, a fim de trabalho missionário, é fruto do trabalho daqui, não é? Cada conversão, cada levante do trabalho, é uma continuidade do trabalho que essa igreja iniciou ali naquele lugar. Então, que Deus esteja abençoando essa igreja e que o trabalho missionário continue, né? Hoje estou ali trabalhando na Manancial, mas se não fosse a primeira do Retiro, não estaria, pois sou o enviado de vocês ali para aquele lugar. Amém?
Isso só comprova que missões é algo extremamente necessário. Como o apóstolo Paulo, trago um grande abraço, ósculos santos da Igreja Batista Manancial para a Primeira Igreja Batista do Retiro. Pastor Luiz me deu a incumbência em Atos 9, versículos 1 a 9, para falar sobre o tema Jesus transforma, pois nele a cura. Atos, capítulo 9, versículos 1 a 9. Está sendo bem gostoso estar com os irmãos aqui no curso de teologia, que aí dá para matar mais a saudade, né? Vou vendo os irmãos, mas ainda assim, tem aqueles que não são alunos e é bom estar aqui para revê-los também, poxa. Axiomar, Michelzinho, tem uma galera aí, Larissa, Thaís, a galera que eu não vejo há muito tempo, né? Aqueles que não vieram, que estão aí, tá filmando? Vocês estão na minha lista, hein? Vou anotar o nome de vocês. Regina, cadê a Regina? Regina falou que ia vir e não veio. Está na minha lista, Regina. Atos, capítulo 9, versículos 1 a 9. Conversão do apóstolo Paulo, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrassem ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, era o nome da igreja primitiva, né, era chamado de seita do caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Vamos orar? Senhor, eu quero nesse momento agradecer a Ti, agradecer pelo privilégio de poder compartilhar a Sua palavra, pelo privilégio de poder estar aqui, ó Pai, na Sua casa, na Sua igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, me usa, ó Pai, como Teu instrumento, apesar de mim, das minhas limitações, dos meus pecados, que o Espírito Santo do Senhor, o nosso bom Deus, fale a cada coração, trazendo entendimento, consciência missionária, em nome de Jesus. Amém. Jesus transforma, pois nele a cura. Meus irmãos, por que nós devemos fazer missões? Exatamente por isso. Devemos fazer missões porque Jesus, Ele cura, Ele transforma e, inevitavelmente, todo ser humano, todos nós que estamos aqui, inclusive, vamos precisar de cura. Ou nós já precisamos, ou estamos precisando agora, ou precisaremos no futuro. E talvez você pode dizer assim: eu não, eu estou bem, né? Sou saudável, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, eu estou bem. Mas quando a gente fala de enfermidade, existe mais de um tipo de enfermidade. Não é apenas a enfermidade física, a gente tem a enfermidade física, a gente tem a enfermidade emocional, a gente tem a enfermidade espiritual. E quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio curar a humanidade. Lá em Isaías 53, versículo 4, diz assim: Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Todo mundo, sem exceção, em algum momento vai necessitar dessa cura física, emocional ou espiritual. E para falar sobre isso, meus irmãos, para falar sobre esse tema, cura física, cura emocional, cura espiritual, eu escolhi o apóstolo Paulo. Primeiro, que é um missionário, e segundo, que ele experimentou algumas curas na sua vida.
E da onde vem esse sermão? Vou dar um spoiler, hein, doutor? Júnior e eu estamos estudando toda semana para o concílio, está chegando, já tem data não, né? Já te perguntei, não tem data, mas está chegando aí o concílio, daqui a pouco os pastores estarão aqui apertando o pescocinho dele, tirando ali o máximo de informação dele no concílio, com vista à ordenação, daqui a pouco o Júnior será um pastor de vocês, né? Aqui da Primeira Igreja Batista do Retiro. E a gente estava estudando essa semana e tal, e o Júnior estava discorrendo ali na teologia, e muito bem, né? Ele está muito bem. E ele começou a falar de Paulo, eu falei, para aí, Júnior, fala isso de novo, né? Fala isso de novo. Porque ele foi falando ali, ele foi me dando sermão, Léo. E falei, não, peraí, eu vou pregar na Bíblia, e até aquele momento eu ainda estava sem ideia. Porque não é fácil ter tanta ideia assim, né? Para quem está pregando o tempo todo, gente, hoje, por exemplo, 3 vezes num dia, chega uma hora que as ideias elas vão esgotando. E aí ele foi falando, falou, não, para aí, cara, eu tenho que anotar o que você está falando. E esse sermão veio desse bate-papo nosso, né, Júnior? E o Júnior, ele joga na cara mesmo, ele falou, é o segundo sermão que eu te dei, hein? Porque alguns anos atrás, a gente estava num retiro espiritual, e aí o pastor Jonas, ele me pegou de surpresa, era já domingo de manhã, a gente estava lá no retiro em Mendes, lembra, Michel, desse retiro? Mendes você foi, né? A gente estava lá no retiro em Mendes, e aí o pastor Jonas, nossa, você vai pregar hoje, pô, sem ideia. Aí o Júnior pegou e falou, cara, é carnaval, é tempo de folia. E aí foi o título do sermão na época, né? Claro que foi um sermão bem humorado. E ele cobrou, falou, não, ó, você está me devendo 2 sermões aí. Que isso, cara. Mas veio daí o tema. Quem era Paulo, meus irmãos? Antes de conhecer Cristo. Saulo, era alguém doente. Saulo era alguém que estava doente. Como a maioria de nós, como muitos de nós, antes de encontrarmos Jesus Cristo, antes de sermos alcançados pelo Evangelho, éramos doentes. Saulo também era doente antes de ter um encontro com Cristo. Conhecido como Saulo, fariseu, extremamente prestigiado, religioso ao extremo. Saulo era um religioso praticante, né? Hoje o Brasil passa num processo de que ser religioso é muito fácil. A gente aprendeu um pouco com o catolicismo não praticante, hoje tem o protestantismo não praticante. Ah, eu sou evangélico, eu vou na igreja no Natal, vou lá no Ano Novo, né, na Páscoa, não. Saulo, ele era alguém praticante, ele era alguém que vivia o judaísmo com muita vontade. E, acima de tudo, um perseguidor implacável dos cristãos. Existe um livro bem legal da editora Fiel que se chama Sincero, mas Errado, que fala do apóstolo Paulo. Ele era sincero na religiosidade dele. Estava errado porque estava doente. Ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus, mas pensando estar fazendo a vontade de Deus, por causa da sua enfermidade espiritual, ele perseguia, ele prendia, ele açoitava e até concordava, consentia com a morte de cristãos, como a gente sabe a respeito de Estevão. No fundo, ele estava doente e muito doente, muito doente. Mas algo estava para acontecer na vida de Saulo. Ele seria transformado, ele seria curado por Cristo. E eu não sei se você já parou para pensar um pouquinho na conversão de Saulo. Cara, a conversão de Saulo é uma das passagens mais empolgantes da Bíblia Sagrada. A conversão de Saulo no caminho de Damasco é uma das conversões mais legais, que nos fazem viajar um pouco na imaginação. Saulo, ele está indo ali para Damasco, com a missão de prender cristãos, e aí ele narra o seu encontro com Cristo. Ele está ali ansiando ódio contra os cristãos. E de repente, meus irmãos, vem uma luz que envolve o apóstolo Paulo, envolve Saulo. Na época ele tem o seu nome trocado, né? Demonstrando a sua conversão. Mas aquela luz o envolve, ele cai do cavalo, fica ali prostrado. E, meus irmãos, o que eu fico pensando, e aí a gente viaja, para quem é mais das antigas, aí o Fantástico Mundo de Bob começa a funcionar aqui na mente, né? Eu começo a imaginar, é Jesus falando com ele. Saulo,
Saulo, por que me persegues? E é interessante, meus irmãos, que ele pergunta, quem és, Senhor? Ele sabia, cara. Lógico que ele sabia, né? Penso eu, digo eu, não Cristo, né? Eu penso que ele sabia. Mas se você passa por uma experiência como Saulo está passando, ele deve ter vivido ali uma mistura de terror, de medo, de nervosismo, de ansiedade todo o tempo. Imagina você pensa que você está certo, você está perseguindo cristãos, você considera Cristo um herege, você sabe que esse Cristo foi morto, talvez você não acredita mesmo na ressurreição, e esse Cristo que todos estão dizendo que ressuscitou, te procura de um modo miraculoso, porque não é todo dia que você é envolvido por uma luz, é jogado no chão e fala com você. Saulo, por que você me persegue? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E eu fico pensando, meus irmãos, no coração de Saulo, ele deve ter passado ali um aperto, uma experiência difícil. E diz o texto que quem estava com Saulo consegue ouvir a voz de Jesus, mas não vê nada, mas consegue ouvir. Então, assim, louco, ele não estava. Champlin, que é um grande teólogo aí, intérprete da Bíblia Sagrada, diz que na época alguns levantaram um falso contra Saulo de que ele poderia estar passando por uma esquizofrenia, porque na esquizofrenia você ouve vozes. Mas aí o Champlin ele vai dizer só se fosse uma esquizofrenia coletiva, porque ele está ouvindo vozes, mas os soldados que estão com Saulo estavam ouvindo as vozes também. Só Saulo viu a luz, porque a luz era fundamental para Saulo. Diz o texto que quando ele se levanta, ele está cego. Guarda isso daí, que eu vou partir daí. O resultado desse encontro, meus irmãos, foi um Saulo extremamente assustado, cego, absurdamente reflexivo sobre aquilo que ele estava vivendo. Saulo não era alguém ignorante. Saulo era um dos mais catedráticos dos discípulos, dos apóstolos. Saulo era algum dos mais acadêmicos daqueles que andaram com Jesus. Era alguém sábio, era alguém inteligente. Ele vai para Damasco, ele é levado pelos seus amigos a Damasco, fica 3 dias ali. E diz o texto que nesses 3 dias ele está jejuando. E você jejua à toa? Você jejua de bobeira? Normalmente a gente jejua com um propósito, não é? Eu sei, eu não estou aqui há 15 anos, meus irmãos, mas eu acompanho a vivência de vocês, viu? Eu sei que de tempos em tempos vocês estão fazendo jejuns, né? Jejuns coletivos, isso é maravilhoso. A gente jejua muito com um propósito definido. E ele está ali 3 dias jejuando. Aquilo mexeu com ele, ele está pensando naquela experiência. E aí Deus coloca Ananias na equação. Ananias, vai lá, ora por esse homem aqui, porque ele precisa voltar a enxergar. Põe a mão sobre ele, ele vai voltar a enxergar. E Ananias, meus irmãos, que isso? É um perseguidor, o cara semana passada estava nos perseguindo, consentindo com a morte de alguns de nós. Como é que eu vou lá? Vou nada. Que isso, Senhor? Manda fazer outra coisa, né, irmã Macenias? Esse é para mim um vaso escolhido. E aí, meus irmãos, começa a operação de Deus sobre Paulo. Quais os resultados desse encontro de Saulo com Jesus? Cura. Se antes ele estava doente, agora ele é curado. Em primeiro lugar, Jesus curou Saulo fisicamente. Eu não sei se você já passou por algum tipo de enfermidade física. É horrível, não é? Ficar doente, ficar enfermo, ficar na cama, seja como for, é horrível. É horrível. Mas poucas enfermidades são comparáveis a perder a visão. Não sei se alguém aqui já perdeu a visão. Perder a visão é complicado. Em 2007, eu era membro aqui mesmo, da Primeira do Retiro, e eu estava sentado ali onde a irmã Eledi está, mais ou menos, né? E a Sara estava aqui ministrando. E aí, beleza, eu estava ali, eu não sabia que eu estava doente ainda. Eu estava sentindo algumas coisas na vista e tal. E quando o culto acabou, a Sara veio e brincou comigo. Ela falou assim, Fabrício, para de piscar para mim, hein? Você está piscando muito para mim. Eu não entendi. Meus irmãos, quando eu cheguei em casa, sem brincadeira,
os meus olhos, eles estavam assim, ó. Realmente, eu estava piscando sem perceber. Piscando, 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 piscando. Mas eu não estava doendo, nada assim, né? Não estava algo estranho. E aí, foi piorando. Dia seguinte, dia após dia, dia após dia. Chegou num momento que eu praticamente não estava enxergando mais. E aí eu fui no médico e o médico falou, olha, você está aí com, é um tipo de glaucoma, uma variação, não é um glaucoma propriamente dito, mas tem a ver com a pressão dos seus olhos, e olha, você vai ter que pegar uma licença. E eu fiquei ali um tempo de licença do trabalho, já trabalhava com computador naquela época, e não aguentava a tela, não aguentava a claridade. Meus irmãos, meu olho ficava inchado, e eu falei, não, vou ficar cego. E eu acho que um dos piores medos que alguém tem é o medo de ficar cego. É uma sensação muito ruim. É algo muito ruim. E eu passei algum tempo, fiz o tratamento. Hoje, graças a Deus, ainda alguma sequela assim da enfermidade, mas hoje enxergo bem. Estou de óculos aqui só de graça, mas eu consigo enxergar lá o Janzinho lá atrás, né? Vejo, dirijo sem óculos, consigo ver. Às vezes o óculos é mais um descanso para a minha vista, né? Mas o medo de você ficar cego é algo terrível. O medo de você ficar cego é algo muito brutal. O encontro de Saulo com Jesus o levou a essa enfermidade, o levou à cegueira. Só que, meus irmãos, havia um propósito naquela enfermidade. Pensa comigo, ele está cego, ele viu aquela luz que o envolveu, de repente vem Ananias, impõe a mão sobre ele, ora por ele volta a enxergar. Saulo, ele não é bobo. Saulo era alguém muito inteligente, ele começa a meditar naquela experiência. Ele era um judeu sincero, ele era alguém que guardava a lei, e ele começa a pensar, eu nunca vi esse tipo de manifestação de poder de Deus dentro do judaísmo. Alguém tirar a minha visão, e alguém devolver a minha visão, ao seu bel prazer, segundo a sua vontade, isso tem que ser algo que vem de Deus. Saulo começa a meditar nisso, e eu quero dizer para você aqui nessa manhã, que às vezes a enfermidade física, ela traz, guarda essa palavra, hein? Às vezes, tá? Eu não estou pregando aqui uma teologia de martírio, né? Mas às vezes sim, a enfermidade física, ela traz propósitos que nós desconhecemos. Para quem mais antigo aqui na igreja, seu Isaac, eu tinha visto seu Isaac, cadê? Tá lá fora, né? Cadê? Na portaria. Seu Isaac, irmã Leidi, o Axiomar, a galera vai lembrar. 1997, 1998, meu pai, ele fumava muito, namorava com o evangelho, né? Era um amigo do evangelho. Vinha na igreja, eu vinha com meu pai pela rua, a pé, e o meu pai, ele vinha fumando, me entregava a Bíblia, que ele tinha vergonha, né? Que bom, né? Que ele tinha vergonha de estar com um cigarro numa mão e a Bíblia na outra. Ele me entregava a Bíblia e falava, leva para mim que na igreja eu pego. E vinha fumando pela rua e tal. Chegava aqui na porta, ele jogava o cigarro fora, pegava a Bíblia e entrava. Meu pai fumava muito, bebia muito, fumava 4 maços de cigarro por dia, porque ele fazia muito serão. E aí, para poder passar a madrugada trabalhando, né, ele ia fumando. E trabalhava com uma coisa que hoje é proibida, né, mas antigamente ele trabalhava com jateamento de areia, para tirar tinta de cilindro na CSN, ia respirando aquele pó de areia. Resultado, tuberculose. Dia dos Pais, mais ou menos ali em 97, ele literalmente vomitou pedaços do pulmão. Foi para o hospital, ficou internado. E ele disse, depois os médicos confirmaram isso. A gente ouve muito falar, né, que quem está desacordado consegue ouvir o que os médicos estão falando. Que ele ouviu o médico falar assim, esse aí não tem jeito mais não. Ele desacordado. Depois os médicos realmente confirmaram, não, a gente falou mesmo. E ele fez uma oração ali, ele disse, Senhor, se eu não for a pior pessoa do mundo, que o Senhor me tire daqui. E meus irmãos, no dia seguinte, ele estava na enfermaria. Amém? Meu pai faleceu ano passado, em dia 13 de junho do ano passado. Só que, algumas pessoas, né, às vezes podem pensar assim, ele faleceu, você não fica triste com isso? Fico, claro que eu fico, né?
Meu pai era meu melhor amigo, eu acordava, era a primeira pessoa que eu ligava, a gente conversava o dia inteiro, estávamos sempre juntos. Só que eu agradeço a Deus, porque daquele dia que ele fez essa oração e Deus o tirou dali, o colocou na enfermaria, ele parou de fumar, ele me entregou o último maço de cigarro dele e falou: joga isso fora. Eu lembro que eu cuspi no cigarro, joguei no lixo, ele nunca mais fumou. Parou de beber, se converteu, batizou no ano seguinte aqui mesmo, aqui na Pibre, e daí para frente, construiu 2 igrejas, construiu o que eu falo literalmente, né? Na serralheria, né? De levantar o templo, uma lá na Assembleia de Deus e outra a Manancial. Evangelizou nas rádios, foi diácono, certamente foi salvo. 25 anos servindo o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas a enfermidade foi necessária. No caso dele, a enfermidade foi necessária para o empurrar para o propósito. Foi necessária para empurrá-lo para próximo do Senhor. E assim como foi ali também em Ezequiel, no capítulo 20, versículos 1 a 6, né? A gente vê que o rei Ezequias, ele passa por um processo assim, Deus lhe dá mais alguns anos para ele arrumar algumas coisas. Eu penso que se meu pai tivesse morrido lá atrás, meu pai não estaria no céu. Mas Deus lhe deu alguns anos e hoje eu posso dizer com tranquilidade, vou reencontrar meu pai na glória, porque ele foi alguém que teve 25 anos a mais para servir a Deus, para investir nas coisas de Deus, para ser curado pelo Senhor. Assim como foi com ele, foi com Saulo também. Deus curou o corpo de Saulo. Aqui acabou quantas horas, Léo? Não, tá. Deus curou o corpo de Saulo e também curou a sua espiritualidade, né? Quando Deus ele curou a visão de Saulo, Deus estava fazendo algo em Saulo. Não estava devolvendo apenas a visão física, mas estava fazendo Saulo enxergar as coisas espirituais. Às vezes você pode estar passando por uma enfermidade, um familiar seu, alguém que você conhece, e essa enfermidade física pode, destaco a palavra novamente, pode te empurrar para o propósito do Senhor. Talvez se eu pedisse para levantar a mão aqui, quantas pessoas vieram para os braços de Cristo por causa da enfermidade, muitos iriam levantar as mãos. Com certeza Saulo fica pensando naquela enfermidade e fala: cara, esse Jesus que eu estava perseguindo esses dias, que eu realmente não acreditava, ele tirou a minha visão, ele devolveu a minha visão, que coisa extraordinária, eu nunca vi algo assim dentro do judaísmo. Segundo, quando Jesus cura Saulo, ele cura os seus olhos, o seu físico, mas cura o seu emocional. E olha, gente, as pessoas estão muito doentes emocionalmente. Nunca houve um período tão bom de se fazer faculdade, né? Prestar faculdade de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise. Psicanálise não é faculdade, né? Mas nunca houve tempo para a gente fazer algo nessa linha, porque são muitos enfermos emocionais. Todo mundo com uma mágoa, todo mundo com um estresse, todo mundo com uma depressão. Estamos vivendo aí o mal do século, não é o câncer. Dizem que é, né? Claro, o câncer está expandindo também. Mas não, eu penso que a enfermidade emocional, ela vai além, ela está muito mais popularizada. Psicanalistas são chamados de analistas, né? E a gente tem uma brincadeira, eu dou aula de informática, a gente fala assim que o mundo está tão doido, que até computadores estão precisando de analistas. Porque a gente tem os analistas de computadores, né? E é verdade, cara. O mundo está tão doido que até os computadores estão precisando de ajuda. Saulo estava doente de amargura, de rancor, de ódio. Diz a palavra que ele inspirava ódio contra os cristãos. Ele pede, cara, é ele que pede. Não é ninguém que o comissiona. Ele pede para perseguir os cristãos. Saulo estava doente emocionalmente, só que agora ele vai perceber isso. Algumas doenças chegam na nossa vida e a gente não percebe. Algumas doenças chegam muito silenciosas e a gente não percebe. Saulo estava doente e ele ainda não havia percebido, mas agora ele ia perceber.
Porque lá em Atos, no capítulo 9, no versículo 26, ele está passando por esse turbilhão de coisas na vida dele. Ele tenta se aproximar dos discípulos, e diz o texto que os discípulos ficam com medo de Saulo. Eles não querem Saulo no meio deles. E eu penso que Saulo deve ter olhado aquilo e pensado assim: cara, eu virei um monstro e eu nem percebi. Dentro da minha religiosidade, dentro do meu judaísmo fanático, legalista, eu virei um monstro ao ponto de que as pessoas fogem de mim e eu não posso viver isso. Muitas doenças nos dominam sem nós percebermos. Só que quando a gente percebe, a gente quer ser curado. Saulo percebeu, ele também quis e ele também foi. Saulo, ele não queria mais estar doente, e Jesus então foi lá e curou e transformou o coração de Saulo. Amém? Jesus transforma o emocional. Nós estamos em missões nacionais, e a gente teve o privilégio, há uns 2, 3 anos atrás, de receber lá na Manancial. A maioria dos irmãos devem conhecer a irmã Silvia. A irmã Silvia é a bruxa da Cracolândia, ficou assim conhecida, né? Passou no Fantástico, a história dela. Era alguém com uma ficha criminal extremamente extensa, e como ela mesma disse para a gente lá, ela tinha ódio do mundo. Ela tinha ódio de todo mundo, ela acordava com raiva, ela dormia com raiva, vivia na Cracolândia, não tomava banho, foi presa mais de 14 vezes. Só que chegou um momento que ela estava em um dos seus poucos períodos de liberdade. Uma missionária foi lá e lhe deu um abraço. E aquele abraço que fez ela ficar pensando: por que essa menina não está me abraçando? Está abraçando alguém que não toma banho? Está abraçando alguém que só pensa no mal o tempo todo, que tem raiva de todo mundo? E aquela mulher ficou o dia inteiro pensando naquele abraço, até que ela foi lá na Cristolândia, e ali ela começou a entender os motivos daquela menina que o abraçou. E hoje, meus irmãos, resumindo a coisa, que eu não tenho muito tempo, ela foi transformada, curada emocionalmente. Hoje ela é uma missionária, né, prega a palavra, fez teologia, conseguiu retomar a sua vida, prega com muito amor, com muito carinho, passou por uma transformação emocional. E é como ela disse: olha, hoje eu acordo, e eu já acordo amando as pessoas. Aquele ódio foi embora, a mágoa foi embora, a raiva contra o mundo foi embora. Muita gente no Brasil afora precisa dessa cura. Muita gente mundo afora precisa dessa cura. Precisam de transformação. É por isso que nós fazemos missões. Assim como a Silvia foi alcançada ali, meus irmãos, muita gente precisa ser alcançada para viver a cura, e vivendo a cura, viver também a transformação. Amém? E em terceiro lugar, para eu poder encerrar, quais os outros resultados desse encontro de Saulo com Jesus? Ele foi curado fisicamente, ele foi curado emocionalmente, seus pensamentos entraram em ordem. Meus irmãos, aquele ódio que Saulo sentia foi embora. Ele começou a arriscar a vida dele pelas pessoas que ele odiava, pelos cristãos. Ele arriscou a vida dele muitas vezes pelos cristãos, por amor. As suas cartas começam com muito amor. Agora ele saúda os cristãos com ósculos santos. Ósculos, beijos santos. O seu emocional estava curado. Terceiro, Jesus curou Saulo espiritualmente. Pior do que estar doente fisicamente, pior do que estar doente emocionalmente, é estar doente na alma, no espírito, porque isso pode nos levar ao inferno. A gente tem falado tão pouco disso, né? Mas é uma realidade. Saulo estava espiritualmente doente de tanta religiosidade, de tanto legalismo religioso. Ele cumpria as leis, ele seguia os rituais, mas ele não conhecia a graça de Deus. Por causa da sua religião, Saulo se sentia melhor do que todos. Só que quando o Espírito Santo entra na vida de Saulo, curando primeiro os seus olhos, curando depois o seu emocional, agora o Espírito Santo começa a trabalhar a sua alma, o seu espírito, a sua vida espiritual. Paulo, ele é plenamente curado e transformado, porque a cura
traz transformação. E ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo digno sou de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Saulo se tornou alguém consciente da sua condição espiritual. Ele se torna um servo humilde e santo diante do Senhor. Agora ele não se acha mais melhor do que todos. Agora ele não inspira mais ódio contra os cristãos e quer persegui-los e matá-los. Mas Saulo se reconhece como sendo o menor de todos e o servo de todos. E por isso, ele agora arrisca a própria vida por aqueles que antes ele perseguia. Para Paulo agora, viver significava Cristo e morrer significava lucro, como ele mesmo disse. E de fato, meus irmãos, segundo a tradição religiosa, esse foi o motivo, por não desistir de ser um missionário, por não desistir de anunciar a palavra de Deus, por não desistir de tentar levar cura a pessoas que precisavam de ser curadas, por amor àqueles que ele perseguia, Paulo foi martirizado, ele morreu decapitado ali em 64, 67, depois de Cristo. O corpo morreu, mas o espírito foi salvo. Amém? E eu fico pensando, meus irmãos, que Paulo com certeza está no céu. E eu fico pensando como é que vai ser legal quando nós estivermos também. Você vai para o céu? Você é curado? Transformado? E eu fico pensando assim, tem muita gente no céu para a gente trocar uma ideia, né? Paulo é um cara que eu quero sentar com ele e trocar umas ideias, porque deve ser uma experiência maravilhosa. O corpo padeceu, mas o espírito foi curado, ao ponto dele dizer, para mim viver é Cristo, é levar cura, é ajudar as pessoas a terem um encontro com Deus, mas morrer é lucro, porque eu sei que ao fechar os meus olhos aqui, abrirei os meus olhos na glória. Concluindo, meus irmãos, há tempo, Léo. Concluindo, Paulo foi curado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Deus, ele cura e transforma qualquer área da nossa vida. Amém? A irmã falou glória a Deus. Vamos à igreja junto, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ao nosso Deus, glória e honra porque ele merece. Só ele faz isso na nossa vida. Essa transformação física, se você precisa. Essa transformação emocional, se você precisa. Essa transformação espiritual, se você precisa. E por ser curado e transformado, o mais importante, o motivo de eu ser convidado para estar com vocês aqui nessa manhã, Saulo levou essa cura e transformação a outras pessoas também, e é isso que nós chamamos de missões. Lá em Atos 14, Saulo curou um coxo em Listra. Lá em Atos 20, ressuscitou Eutico, você conhece a passagem. Em Atos 16, expulsou demônios, curando uma jovem. Em Atos 19, diz, meus irmãos, e esse texto é muito curioso, que até os objetos que Saulo tocava, ficavam de alguma forma carregados e curavam as pessoas. Então, se ele tocava em alguma coisa, alguém tinha um enfermo em casa, um enfermo que não dava para tirar de casa e levar lá até Saulo, ele tocava num lenço em alguma coisa, a pessoa levava até o doente era curado. Porque ele viveu uma coisa sobrenatural, algo, meus irmãos, fora do comum, que ele nunca viu dentro do judaísmo legalista. E Paulo realizou muitas outras curas e transformou a vida de muita gente, pois antes também foi curado e também foi transformado. Ele precisou ser curado e transformado primeiro, para ajudar a curar e transformar outras vidas. Em outras palavras, Paulo se tornou num missionário do Senhor. É por isso que fazemos missões, porque entendemos que nós, assim como Paulo, também fomos curados e transformados, e queremos que muitos doentes experimentem isso que a gente experimentou também. Cura física, cura emocional e cura espiritual. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos falar com o nosso Senhor?
Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã carecendo de algum tipo de cura assim, né? De cura física, de cura emocional, chegou aqui, mas está com o coração arrebentado, né? Mágoa, rancor. Deus cura, Deus ajuda. A cura espiritual eu creio que não. Mas se talvez há alguém aqui que ainda não teve um encontro com o Senhor, é Jesus Cristo que traz essa cura. É Ele quem traz essa cura. E a cura espiritual, aquela que gera vida espiritual, vem desse encontro com o Senhor. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Às vezes precisamos de uma ou outra. Às vezes, como Paulo, precisamos de todas. E Deus dá deliberadamente a cura àqueles a quem precisa. Vamos orar? Senhor Deus, nessa manhã, diante da sua palavra, Pai, eu quero entregar as vidas que estão aqui na sua casa. A sua palavra nos mostra, ó Deus, que na vida do apóstolo Paulo, o Senhor derramou cura, o Senhor trouxe, ó Pai, cura física, o Senhor trouxe cura emocional, o Senhor trouxe cura espiritual. Eu não sei, ó Pai, a condição de cada um que está aqui nessa manhã. Ou talvez de alguém que está nos acompanhando de casa, pela internet. Mas talvez alguém esteja realmente precisando de uma cura, e essa cura, ela será, ó Pai, daqui a pouco motivo de um testemunho, uma cura física. A pessoa poderá, ó Pai, ser alcançada, curada, e ela estará aqui apresentando a sua palavra, dizendo sobre o seu agir na vida dela, como eu compartilhei aqui um pouquinho sobre o que o Senhor fez na vida do meu pai, ó Pai. Sobre o que o Senhor fez na minha vida, nos meus olhos também. Porque se eu tivesse ficado cego lá em 2007, hoje eu não poderia estar aqui lendo a palavra, compartilhando, ó Pai, a palavra com tanta facilidade. A sua cura, ó Pai, na enfermidade física tem um propósito. Se há entre nós alguém aqui nessa manhã, carecendo de uma cura física, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo cura à vida dessa pessoa, ó Pai. Se há alguém aqui nessa manhã, carecendo, ó Deus, de uma cura emocional, que o Senhor esteja trazendo aqui, ó Pai, nessa manhã, curas na vida dessa pessoa. Ajuda, ó Pai, a liberar perdão, ó Deus. Ajuda, ó Pai, a realmente, essa pessoa a restaurar relacionamentos. Ajuda essa pessoa a trabalhar aquilo que o diabo está fomentando na sua mente, no seu coração. Que o Senhor esteja tirando do nosso meio todo espírito de depressão, ó Pai, que o Senhor esteja jogando por terra, ó Pai, todo desânimo físico, todo desânimo mental, que o Senhor tire do nosso meio essa doença maldita que é a depressão, que tem, ó Pai, destruído tantas vidas. E se há porventura alguém aqui, nessa manhã, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que ela entenda, ó Pai, que a cura espiritual só vem do encontro com o Senhor. Derrama da sua graça, do seu poder sobre cada um. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela oportunidade de dividir essa palavra que o Senhor me deu, ó Pai, em nome de Jesus. E que ela não volte vazia, mas que a semente lançada produza frutos em muitas vidas, para a honra e glória do Senhor. Pois o Senhor cura e transforma ainda hoje, como fez com Paulo, faz conosco também. Assim cremos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Ainda de pé, o pastor Fabrício vai nos despedir com a bênção. Privilégio a gente ter o pastor Fabrício aqui, nosso amigo, nosso companheiro de ministério. Deus colocou algo no meu coração em relação a essa palavra. Lá no versículo 11 do texto que o pastor Fabrício leu, diz que o Senhor, quando fala com Ananias, ele diz a respeito de Saulo, que Saulo ele estava orando, e que Deus tinha mostrado já a Saulo o que iria acontecer. E eu queria deixar essa palavra no seu coração, sabe? Às vezes algo extraordinário acontece, como foi aqui com Saulo, ou às vezes algo que não é assim extraordinário, você não está cego, você está enxergando, mas é algo que está incomodando o seu coração. Não deixe de orar por isso, porque a cura ou a não cura, sabe? Ela vai vir de uma resposta do Senhor. Esse incômodo do seu coração, ele pode passar. Você pode não mais viver a sua vida inteira com esse incômodo no seu coração.
Deus pode te responder, Deus pode até te dar uma visão e te mostrar como vai acontecer. E aí eu tenho certeza que você ouvindo a voz do Senhor, você ouvindo a resposta do Senhor, tudo já vai mudar. Porque aí vai ser apenas esperar o tempo do cumprimento das promessas do Senhor e viver as promessas do Senhor é a melhor coisa da nossa vida. Amém? Pastor Fabrício vai nos despedir com a paz do Senhor, com a santa e preciosa bênção e tudo mais. Amém, meus irmãos? Tendo suas mãos. E que agora, o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo o Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te acompanhe, que as curas do Espírito Santo te acompanhem no físico, no emocional e no espiritual, em nome de Jesus.